Legends of Death. Olá, Red Bang, estamos começando mais uma edição de Legends of Death número 51, hoje edição Estúdio. Hoje no programa, Akel Damascene, Giro Legends e bloco temático. Se é para ser, que seja do mal. Se é para ouvir, que seja metal. Legends of Death. Entrevistas, dicas, um papo sobre o som que consome sua vida. Legends. Toda semana. Agenda de shows, Arna Black Death do Canadá toca dia 23 de setembro em Belo Horizonte. Isso que legal. E agora, Giro Legends. Guerreiros das trevas que semeiam morte, miséria, tanta desgraça. No oração de tantas raças, seres do mal que nos comandam. Guerreiros das trevas que semeiam morte, miséria, tanta desgraça. No oração de tantas raças, nunca vou entender o porquê pessoas precisam morrer para uma casa sem sentido. No planeta desunido. Isso que legal. Legends of Death. De volta no Legends of Death número 51, hoje edição Estúdio, né? Daqui a pouquinho, Akel Damascene, bloco temático. E rolou aí o Giro Legends, né? Banda Upgrade aí de Guarulhos, né? Rolou o som Trevas, uma banda que mistura aí metal com algumas pitadas de eletrônico. A banda de Guarulhos, né? Formada em 2001. O intuito aí é criar um estilo próprio, né? Riffs de metal extremo com efeitos e batidas eletrônicas junto com a bateria brutal, né? Ainda rolou o Sepulchral Voice com Failing Spirits e fechando com Infected Sphere Surgical Putrefaction.
Esse foi o Giro Legends. Legends of Death. Já tem a Kelda Mazini. Sem documentação, sem nota fiscal. Legends of Death. Eu sei você é fã, gosta de todos, mas sempre vai ter seus álbuns preferidos. Selecionamos 3 deles em cada discografia com breve análise. Esse é o Legends Top 3, toda semana no Legends. Aqui é Falcão Mendes, marcador Calvini e Heavy Metal. Estou aqui no Legends of Death. De volta no programa Legends of Death número 51, hoje edição estúdio. Conversar agora com o Thiago Siqueira, editor do Kelda Mazini, né? Editou outros zines aí ao longo de sua vida, né? Thiago é de Planaltina, Goiás, né? Ex-Denied Redemption, editou também o Abstract Funeral Zine, parou um período, né? Para cuidar da vida pessoal e profissional. Aprecia um bom zine impresso. Seu zine já teve um passado de glória, tiragem de 150 cópias. É jornalista, tem um jornal à parte. Após um tempo parado, o zine volta em 2011 e na mais recente edição, número 3, de 2017, tem entrevistas com Vulture Dream, Death Alta, Bode Preto e outras bandas. Bem-vindo, Thiago, ao Legends 51. Thiago, também já fui zineiro, né? Como é que se mantém tanto tempo com zine, sendo que a web aí devastou tudo, né? Bem, desde criança eu sempre tive uma ligação com as publicações impressas, sejam gibis, livros, periódicos. Desde os meus 6, 7 anos a minha casa sempre esteve repleta, rodeada de impressos. Então eu cresci nesse meio da leitura com o material físico em mão. Então quando lá no final dos anos 90, aqui no Brasil, 1999, no 2000, eu comecei a perceber que a internet estava ganhando os espaços dos fanzines. Isso não me afetou muito, porque aquela minha familiaridade com os impressos fizeram com que eu continuasse a fazer o meu fanzine de maneira impressa, sem me importar com o que estava acontecendo no cenário, digamos, da internet. Na verdade, eu sou um internauta tardio. Eu fui aderir ao computador somente em 2003 e em 2005 eu acabei adentrando, né, as redes sociais por uma questão óbvia de a maioria dos meus amigos e até mesmo os contatos do underground estarem lá. Mas continuei fazendo o zine em xerox porque eu acredito que é a maneira mais, digamos, segura de você preservar para a posteridade, para as gerações futuras, as informações. Porque veja bem, a maioria das postagens que você coloca num webzine, ou num blog, ou até mesmo nas redes sociais, com o tempo elas acabam sumindo, você acaba não encontrando mais elas. Então é uma plataforma que ela não é totalmente confiável. Eu me lembro que em 2005, 2006, eu colaborei com alguns webzines, com entrevistas, e hoje essas páginas nem existem mais, e eu não tive como arquivar aquelas entrevistas porque elas não estavam no formato impresso. Então, essa maneira, digamos assim, muito transitória e rápida da informação na internet, para mim ela jamais vai substituir, ela não vai suplantar o poder histórico, o poder de preservação de ideias que qualquer publicação impressa tem. Então, por mais que as redes sociais, que as plataformas de informação hoje estão todas conectadas ou num celular ou num desktop, isso para mim jamais substituirá o valor que o impresso tem, seja ele livro, fanzine, revista, gibi, jornal. Então, de uma certa forma, respondendo a sua pergunta, o advento da internet, que hoje no Brasil se comemora 20 anos, né? A partir de 1996 nós tivemos o início da internet no país, para mim não afetou em nada. Eu continuo trocando cartas, trocando fanzines, recebendo CDs, para mim continua quase a mesma coisa, apesar que eu também vejo o lado bom da internet, né? A gente tem as redes sociais que a gente acaba se conectando com velhos amigos, os contatos são mais rápidos, as entrevistas mais ágeis,
mas no sentido do produto final, o impresso, o físico, aquilo que é tangível, ele é insubstituível. Você fez bem preservando a memória do zine e mantendo o impresso, porque de fato a perfeição imperfeita do mundo digital dá muita rasteira na gente, né? Eu, inclusive, já passei por isso. Você parou com o zine aí 2 anos e voltou com outro, né? Por que isso e como houve a transição de um zine para o outro? Veja bem, no ano de 2009, eu estava passando por um momento de transição profissional e precisava me atualizar na questão dos estudos também. E outra coisa, era um período que eu já estava um pouco cansado. Sério mesmo, eu senti um cansaço do zine, porque as últimas edições do Abstract Funeral não tinha retorno nenhum. Entre 2005 e 2010 foi meia década assim em que ninguém comprava zine, você não via zine impresso, a coisa praticamente estagnou em todo canto. A gente vai ter um retorno agora a partir de 2012, a galera voltando a fazer zine e se interessando por zine. Então eu fiquei parado, né, até 2011, quando eu criei o Akeldama Zine. Qual a ideia de não usar o nome Abstract Funeral, que eu vinha usando desde 1994? Era pelo seguinte, para não dar aquela conotação de que eu poderia daqui a uns anos falar, pô, o Zine tem 25 anos, 20 e tantos anos, sendo que na verdade anos ativos ele tem menos que isso, como muita banda faz. A banda fica parada aí 20 anos, aí volta, lança um disco comemorativo de 30 anos, né? Eu acho isso um pouquinho desonesto e mentiroso, porque na verdade o período ativo que a banda ou aquele fanzine teve só foi o período em que ele circulou, em que a banda estava produzindo. Então esse foi um dos motivos que eu parei com o Abstract Funeral Zine em 2009, e também eu nem tinha intenção mais de fazer fanzine. Falei, pô, não vou mexer com isso mais, não tenho tempo. Só que aí a gente que vive o underground, a gente parece que tem uma coisa que coça, né, cara? Você sempre tem que estar fazendo alguma coisa, você não sossega. Então eu tinha esse nome Akeldama já em mente há muito tempo. Só que aí a ideia que eu tinha para o fanzine Akeldama era fazer um zine um pouco mais diversificado na questão dos estilos. Eu vinha sempre trabalhando com o Death Black Metal desde 94, e pro Akeldama eu tinha a intenção de incluir algumas bandas de heavy e thrash, né, que tivesse consistência ideológica, que fossem estabelecidas dentro da tradição do verdadeiro heavy metal. Só que mesmo assim, quando eu comecei a fazer o número 1, tanto os materiais que resenhava, as entrevistas, acabou novamente descambando para o Death Black Metal. E a tendência do zine é esse, né, o metal extremo. Apesar que eu não vejo problema nenhum de estar inserindo bandas de heavy e thrash metal no zine, desde que estejam estabelecidas na tradição, que é a tradição anticristã, antimoralista, né, todas as nuances do verdadeiro metal, que não abre concessões para inovações ideológicas. Então, o período de eu ter criado um outro zine e não ter continuado com o nome Abstract Funeral foi essa questão de, a priori, planejar que ele tivesse bandas de outros estilos diferentes. E aí não seria muito justo usar o nome Abstract Funeral, que era praticamente um zine só de black metal. E aí o que acontece? Em 2013 também eu acabei criando um informativo chamado Rip Write. Ele saiu com 10 páginas, era uma ideia de fazer uma coisa bimestral que não deu certo pela resposta. Ninguém comprou, ninguém, né? Eu acabei dando as cópias do zine de graça para todo mundo. Era um fanzine de 10 páginas que sairia de 2 em 2 meses, e essa primeira edição ela saiu com uma entrevista com o Moorcroft, lá de São Paulo, com o Paulo Moura, e várias resenhas, novidades. Foi um fanzine bem legal. Então o Akeldama, desde 2011, ele se encontra hoje na 3ª edição. Eu não tenho muito essa preocupação de periodicidade, eu faço o zine no meu tempo. Ele é um zine grande, com várias entrevistas de bandas do exterior, ele tem muito conteúdo, e até mesmo com as facilidades da internet, da tecnologia, muita banda hoje demora inclusive muito mais do que no tempo das cartas. Então é um fanzine sem compromisso, digamos assim, com periodicidade, que eu tenho aquela data para lançar ele. Eu lanço quando dá,
perfeito? Sem documentação, sem nota fiscal. Legends of Death. O tempo passa e você não é mais um jovem sem compromisso que fazia zine sem retorno, né? Você tem outra vida e a periodicidade em qualquer coisa que seja vai pro escanteio. Aquela história que o papel e cola é melhor, é verdadeira ou o zineiro tem que acompanhar a tecnologia? Olha, até o ano de 2007 eu ainda datilografava o Abstract Funeral Zine. Eu tinha uma máquina Hamilton aqui legal pra caramba e eu fazia no sistema de colagem, recorte, fazia todo o layout datilografado e colado, o que dá um design muito bacana, que remete aos zines dos anos 80, anos 90. Só que é o seguinte, até hoje ainda existem alguns zines que trabalham com sistema de colagem, recorte, o que eu acho muito louvável, inclusive até a datilografia. Só que o cara ele tem que estar atento à qualidade da Xerox, né? A qualidade de impressão. Se for uma qualidade de impressão boa, obviamente o que está datilografado, colado ali, vai sair uma cópia legal, legível. Porque não tem coisa mais horrível do que você pegar um fanzine que você não consegue ler nada, cheio de coisas no fundo, uma colagem muito mal feita, que não tem atrativo nenhum estético, né? Isso acredito que obstrui a vontade do leitor de se aprofundar em página por página. Eu acho louvável aqueles que ainda mantêm o antigo formato, só que como eu te disse, desde 2008 eu aderi a fazer os meus fanzines no computador, primeiramente no Word, e hoje eu uso os outros programas de arte como CorelDRAW, InDesign, mas mesmo assim ainda mantendo, mesmo com a sofisticação desses programas de design, ainda mantendo aquele espírito antigo nas páginas, a disposição de foto, do logo. Eu ainda tento manter um pouco do velho espírito nas páginas, só que tudo feito de maneira tecnológica. Eu crio um PDF com todas as páginas, envio para a copiadora que faz uma impressão a laser de primeira qualidade, né? Então hoje eu prefiro assim. Eu sou jornalista, trabalho inclusive com 2 jornais mensais aqui na minha cidade, e eu poderia inclusive até fazer um fanzine no formato jornal, colorido e tal. Só que eu acho que esse não é o propósito, né? O fanzine, eu gosto do fanzine em xerox grampeado, aquela coisa bem underground ao velho estilo mesmo. Que bom que você tem aí à disposição o suporte para fazer um zine com cara de revista, mas no entanto optou pelo formato old school, né? Pouca gente está interessada nisso. Agenda de shows: Arna Black Death do Canadá toca dia 23 de setembro em Belo Horizonte. Sem documentação, sem nota fiscal. Legends of Death. De volta ao 50 Legends of Death número 51, hoje edição estúdio, conversando com o Thiago Siqueira do Aquel Damascene. Legends of... Thiago, você entrevistou lendas vivas do metal nacional, né? Queria que você falasse um pouco aí dessa época áurea. Sim, eu tive a oportunidade de pegar um período que era muito prolífico, principalmente para o metal nacional, e grande parte da galera que permanece até hoje aí, que está na minha faixa etária de idade, dos 40 anos, viveram aquele período que foi, né, o início ali dos anos 90, entre 91 em diante. Aconteceu muita coisa boa no underground, não só do Brasil como do mundo, e a maneira como nós tínhamos para se conectar um com o outro era através das cartas, das trocas de tape, de fanzines e das cartas correspondências mesmo, que a gente escrevia para um amigo uma carta com 5, 6 folhas contando todas as novidades que estavam acontecendo no cenário regional, e ele mandava de lá também a resposta contando. Era uma coisa bem, né, romântica mesmo. Você cita aí que eu entrevistei algumas lendas do metal nacional, sim, não só do metal nacional, como algumas do exterior também que estavam começando na época. Por exemplo, o Abstract Funeral Zine teve a oportunidade de entrevistar nas suas páginas bandas que estavam na época começando ou estavam, né, no ápice de suas carreiras, digamos assim, como por exemplo o Miastenia no começo da carreira, Mythological Cold Towers antes de lançar o primeiro disco, Songe Enfer na época da primeira demo, o Profane Creation
na época das demotapes ainda, Crucificator da Bahia, Necrolust de Salvador, Inoculation, Lullaby, Azaradel, Sorcery, né, Eternal Sorrow, que eu acho que foi um dos primeiros zines que eles saíram, foi o meu. Então eu tive a oportunidade de estar em contato com essas bandas. Vou citar mais algumas aqui: o Dethroned Christ de São Paulo, Evil, Murder Rape, Great Vast Forest, as Vampiric Shades and Belial Winds. Deixa eu ver se eu me lembro. É muita coisa. Posthumous eu entrevistei, As the Shadows Fall, Mausoleum, Lethal Curse, e por aí vai. Era muita banda que o Zine acabou abarcando, né? E não só do Brasil, como também do exterior. O Angel Corpse havia acabado de lançar a primeira demo, e um dos primeiros zines que eles saíram foi o meu, em 1996, com uma entrevista. O Abazagorath também, com a sua primeira demo. E foram contatos imprescindíveis para o crescimento do Zine, e a maioria dessas bandas também acabaram crescendo, se tornaram grandes, estão hoje aí com vários discos lançados, né, estourados lá fora, com uma grande rede de contato, e se profissionalizaram, inclusive algumas. O interessante é que muita dessa galera hoje está nas redes sociais, e eu acabo até me comunicando com eles, lembrando dos velhos tempos. Era uma época muito bacana. Por exemplo, eu moro a 1 hora de Brasília, e eu me lembro que a gente saía daqui pra ir num apartamento do Vlad, lá do Minha Ceninha, na Asa Norte de Brasília, só pra trocar flyer. Você tá entendendo? O cara, chegou um monte de flyer novo aqui em casa, o cara me ligava, eu ia lá buscar flyer, cara. Então era uma coisa muito romântica, muito legal. Trocar fita, trocar fanzine, tudo que um pegava passava pro outro, assim, do nosso círculo de amizades, né? Então era uma coisa que você sacrificava o seu tempo, seu dinheiro, e você dava muito mais valor, porque quando você pegava uma demotape, por exemplo, você passava às vezes meses ouvindo aquela coisa todo dia, colocando no tape. Então você conhecia o lado A, o lado B da fita. Muito diferente de hoje, que você pega um CD e escuta de repente 2, 3 músicas de tanta informação que você tem, coisa na internet, YouTube, esses sistemas de streaming aí como Spotify, que faz com que você não dê o devido valor artístico à música, né, ao trabalho, como antigamente a gente dava. Outro aspecto antigo também era que havia muito menos pessoas que gostavam desse estilo maldito, né, que é o Death Black Metal. E então era muito mais fácil de você, digamos assim, peneirar as amizades, de você ser seletivo. Os shows que aconteciam, realmente só ia a galera que curtia, raramente você via uma pessoa estranha infiltrada no meio. Então era uma época totalmente diferente, que infelizmente não volta mais, não adianta, isso aí tá tudo acabado, tá enterrado, apesar de que muitas pessoas ainda mantêm o velho espírito, né? Eu acredito que aqueles que realmente mantêm são os que estão mais intocados hoje dentro de suas casas, porque de 1999 para cá praticamente o cenário underground ele morreu, ele acabou. Você mantém todas as matrizes do Zine? Como é que você lida aí com o armazenamento? Sim, eu mantenho todas as cópias dos meus fanzines aqui comigo, armazenados dentro de plásticos, né? A maioria eu escaneei, tá tudo aqui no meu computador, no meu e-mail, então não há perigo nenhum de se perder isso com o tempo, mesmo porque sempre eu tô fazendo cópia para amigos, tiro xerox, então muita gente tem também. Passou muito perrengue aí com o Zine ou era tranquilo? Quanto a essa questão de passar perrengue, com certeza, cara, são praticamente quase 25 anos lidando com isso aí, então não é todo momento que você está financeiramente apto. Quando eu era mais novo, eu tive uns períodos em que eu tive desempregado e tudo, e era complicado você lidar com tantas correspondências, porque era muita correspondência, meu. Era todo dia chegando quase 7, 10 cartas, e para você dar conta de tudo aquilo ali, você tinha que trabalhar praticamente para manter a zine e carta. O cara não comprava nenhum tênis. Você tá entendendo? Então, com o tempo, eu fui envelhecendo, eu fui me profissionalizando com o meu trabalho secular, as coisas se amenizaram financeiramente
E hoje eu posso dar conta da demanda, mesmo porque, que nem o Aquel Damascene, ele tem uma distribuição em média de 120 a 150 cópias, desde 2011 para cá, cada edição. Então é algo fácil de você administrar. Mas teve um período ali no final dos anos 90 que eu tive perrengue, sim. Que praticamente o salário que eu ganhava de moleque trabalhador ia tudo só pro underground. Sobrava nada, sobrava só o da cachaça. E olha lá. Você mantém outro impresso, né? Queria que você falasse sobre ele e sobre outros trampos ligados ao metal que você mantém. Sim, sobre a questão do outro impresso, na verdade eu trabalho aqui no município de Planaltina de Goiás já há mais de 15 anos com a imprensa. Então eu já trabalhei em vários jornais, revistas locais e atualmente eu sou dono de um jornal, que é o jornal Feira de Ideias, que ele é um jornal comunitário mensal, onde ele possui cerca de 60 anunciantes, mais o poder público também, que entra com uma contrapartida, que é de onde eu tiro meu sustento e onde eu noticio as notícias da região, faço entrevista com políticos, com empresários. É um trabalho voltado, né, para a comunidade local. É um jornal mensal. Eu também já tive outros trampos ligados ao metal. Eu fui entre 1995 e 2005 vocalista da banda Black Abomination, que chegou a lançar 2 demotape, e fui fundador do Denied Redemption, que é uma banda de Brasília onde eu fiquei de 2003 até 2010. Foi quando eu saí por motivos pessoais. E os caras estão aí hoje arrebentando. Eu desejo toda a sorte para eles. É uma grande banda e te indico inclusive para entrevistá-los. O Denied Redemption é uma das bandas mais originais que surgiram no black metal brasileiro nos últimos anos. E eu tenho orgulho de ter ajudado a criar, ter participado das 2 primeiras demos e os caras terem levado o trabalho adiante de uma maneira magistral. São verdadeiros irmãos. Metal Militia, web radio com o melhor do metal mundial e os grandes nomes do metal nacional. O web radio mais trepidante da web agora fechou parceria com Legions of Death. Então pega o fácil, escolha uma data: terças 18 horas, quintas 16 horas reprise e sábados 22 horas reprise. Entre no site metalmilitia.com.br. Você também pode ouvir pelo celular. É só baixar o app para Android no Google Play Metal Militia e ouvir o melhor do metal mundial na palma da sua mão. Metal Militia, web radio com o melhor do metal mundial e os grandes nomes do metal nacional. Metal Militia. Como é que é a cena zineira hoje no Distrito Federal? Ah, com certeza, cara. Nossa, o Brasil ali no período entre 1994 até 97, 98 era repleto de zines. Todo mundo fazia zine. O cara tinha uma banda, ele também tinha um zine. Então a rede de informação era muito grande. Sem contar que a gente recebia muito material de fora também. Tinha umas distribuidoras legais aqui, como a Sound Riot, que trazia muito fanzine e revista importada. Então, caramba, eu nunca vi tanto zine no Brasil como nos anos 90. Eu posso citar alguns lendários, inclusive, que me influenciaram muito, como, por exemplo, Medical Genocide Zine, que pra mim acho que é o melhor zine que já existiu em todos os tempos, no mundo. Era um fanzine de death black metal desde 91 que entrevistou tudo que você imaginar do metal extremo nacional e do exterior na época. O Vampire Lord Zine também foi uma grande influência, um zine que eu acompanhei de perto, a consecução, a sua divulgação, né? Blood Ritual Zine de Brasília, Lord of the Abyss Zine, que era feito pelo Rochester do Prophany Creation, POCDP Zine, feito pelo Gus, que era o flagelo eterno da banda Apóstolos, lá de Santa Catarina. Nossa, havia muito zine, Ekiomo Zine de São Paulo, Blasphemies of Invocation, Fallen Angel Zine. Então era muito bacana. O legal é que hoje ainda perdura, tem muitos zines aí, como
o Pagan Wastelands de Brasília, o Darken Zine e outros zines que estão na ativa que merece todo o louvor, né? O Filhos do Oculto, que é feito pelo Dunra do Uraels, que é um grande zine também que substituiu o seu antigo zine The Desert Offset, e por aí vai. Se você procurar, tem muitos zines ativos ainda. O DF tem bastante zines ainda bem. Queria que você comentasse os próximos passos do zine. Eu já estou diagramando a próxima edição. Essa quarta edição do Akeldama, ela vai ter um direcionamento mais para matérias. Eu quero fazer algumas matérias interessantes sobre a cena, sobre os bastidores da cena, trocar ideias com caras de bandas que estão inativas e procurar saber o que eles estão fazendo, o que eles pensam sobre a cena atual e o que eles lembram, de que maneira tudo aquilo que eles vivenciaram nos anos 90 se reflete na vida atual deles. Tá entendendo? Então vai ter as costumeiras entrevistas com bandas, reviews, biografias, mas eu quero dar mais ênfase a matérias, a artigos direcionados sobre o underground, sobre o ocultismo, que é mais ou menos a tônica editorial do Zine. Quero concluir aqui agradecendo imensamente pelo espaço que você, Adelcio, está me cedendo. O seu programa eu já tive a oportunidade de conferir aqui pela internet, é fantástico, é um web radio de primeira, você está de parabéns e eu espero que todos os ouvintes do Legions of Death acabem também divulgando para os seus amigos para que essa rede cresça cada vez mais, e espero que você continue firme no seu propósito de divulgar o underground. Seu trabalho é muito profissional, ok? Muito obrigado, abraço. Legions of Death. Tô aqui chegando ao fim da entrevista com a Akeldama Zine aqui no Legends of Death número 51, hoje edição estúdio. Olha que bom, fico lisonjeado, Thiago, pelos elogios, pelas palavras. Em relação a uma banda que o Thiago fez parte lá no Distrito Federal, Denied Redemption. E em seguida uma banda que está nessa última edição do Zine, Akeldama Zine. Somos ao filho de Death e nosso som toca no Legends of Death. A emoção do som tocado ao vivo. Session Live, aqui no Legions, toda semana. Atirado ao precipício da existência, o som de uma flauta em bosques escuros que crescem nos montes mais distantes. Together
sem documentação, sem nota fiscal. Legends of Death. O cerne da música é a letra. Acompanhe conosco a poesia do seu artista no Letra Traduzida, toda semana aqui no Legends of Death. Nós somos os Storm Addiction e estamos aqui no Legends of Death. Se é para ser, que seja do mal. Se é para ouvir, que seja metal. Legends of Death. Entrevistas, dicas, um papo sobre o som que consome sua vida. Legends. Toda semana.
Legions of Death. Legends of Death.
of Death. Awaiting the moon-side streets, the moonlight persecute me, and my hate upon the end. The Imperial Doom resurrecting, carnaging the opponents, and make a forest of blood.
Sem documentação, sem nota fiscal. Legends of Death. Legends of Death. De volta na programação Legends of Death número 51, hoje edição estúdio. Falou aí som de uma banda do Brasil que está nessa última edição do Aquel Damascene, o Arboreal. E ainda na sequência rolou a demo de 86 do Obituary. E ainda por fim, banda sueca Carbonized, né? Prog Death aí de 88. Esse som foi de 90. Demos raras hoje no bloco temático Velhas Demos. Legends of Death. Legends of Death fica por aqui, volta na próxima segunda-feira. Se é para ser, que seja do mal. Se é para ouvir, que seja metal. Legends of Death. Entrevistas, dicas, um papo sobre o som que consome sua vida. Legends. Toda semana. Sem documentação, sem nota fiscal. Legends of Death. Boa noite, galera. Aqui quem vos fala é Beto Demente da banda Regord e estamos no Legends of Death.